Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá a todos. Hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Neste capítulo estão incluídos os seguintes itens: injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Nós vamos falar um pouco do primeiro item, que são as injúrias e violências. Eu vou ler algumas passagens do Evangelho e depois a gente vai conversar um pouco sobre elas. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Também está em Mateus, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura e da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: sois louco. Então, em momentos de muita dificuldade, muitos desafios como esses que estamos passando aqui na Terra, fica muito desafiador para cada um de nós nos mantermos nessa postura que o Cristo nos convida, de não injuriar, de não ser violento, porque cada vez mais a rotina, cada vez mais todas as coisas que vão acontecendo ao nosso redor podem nos fazer o convite a esse comportamento violento. Então, não atender a esse chamado do comportamento violento é realmente um chamado que a gente sente. É preciso muito autoconhecimento, é preciso muita compreensão da mensagem crística para que a gente possa viver em paz. E muitas das vezes viver em paz é abrir mão de um comportamento violento. Abrir mão do revide, todas as vezes que somos injuriados, todas as vezes que somos, muitas das vezes, caluniados. E até mesmo vivemos momentos bastante desafiadores na política, nesse momento de isolamento em que nós estamos, nesse momento em que as relações familiares estão nos desafiando bastante. Então, nesses momentos, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente importante que a gente atenda a esse chamado crítico da afabilidade, da doçura, que a gente possa ter empatia ao perceber, muitas das vezes, o desafio pelo qual o outro está passando e compreender. É um momento difícil. Na natureza dessa pessoa, muitas das vezes, não está escrito que ela seja uma pessoa potencialmente agressiva ou uma pessoa potencialmente desrespeitosa. Mas o momento, como é desafiador para todos, algumas pessoas respondem de maneira diferente. Então, agora é o momento disso, da gente se desafiar enquanto seres humanos, da gente entender que é preciso que a gente mude a nossa postura para uma postura de não violência, para uma postura de não revide. E aí a gente tem muitos espíritos iluminados que passaram aqui na Terra, que são exemplos para nós. Dentre eles, por exemplo, Mahatma Gandhi, que a gente sempre está trazendo esse exemplo aqui, porque é um espírito de altíssima iluminação, que tem um exemplo de pacificação imenso, onde ele conseguiu
vencer, conseguiu libertar o país, um povo inteiro, através da cultura da paz. E que a gente possa também aprender com essa cultura da paz, porque o Mestre Jesus também sempre ensinava a gente a repensar a nossa postura, repensar as nossas palavras. A gente percebe aqui no Evangelho que ele diz: aquele que usar contra seu irmão a palavra raca, quer dizer, até uma injúria verbal é considerada algo grave para o Mestre Jesus. E quantas das vezes nós injuriamos verbalmente as pessoas, sendo grosseiros, levantando falsos, ou até às vezes tirando um momento de raiva para expressar aquele desprezo pela pessoa. Então que a gente possa, inclusive, ter esse cuidado no falar, para que a gente não faça injúrias, para que a gente não despreze, para que a gente não menospreze, não humilhe as pessoas, porque felicidade mesmo, paz, a gente encontra quando a gente está no caminho do Mestre Jesus, que é um caminho de doçura, de pacificação, de muita paciência, muita resignação e prece, porque é só quando a gente entra nesses momentos de aceitação, nesses momentos de paz, de conexão com a natureza, de conexão com o alto, nessa rotina dessa conversa com Jesus, lendo sobre os exemplos de Jesus, porque os exemplos de Jesus são extremamente inspiradores. Cada vez que a gente se depara com uma postura do Cristo em relação às pessoas, a gente pensa: poxa, a minha postura também pode ser essa. É um treino mental que a gente faz. O treino do não revide, o treino da não violência, o treino da fala. Poxa, será que essa minha fala é uma fala realmente importante? Será que realmente eu preciso ser agressivo desse jeito ou agressiva desse jeito com essa pessoa? Será que essa minha agressão não vai piorar essa situação? Então, quando a gente começa a se colocar nesse papel de questionadores do nosso comportamento, tudo muda. Porque a gente vai começando a perceber nós mesmos e perceber o outro. E quanto mais autopercepção nós temos de nós, quanto mais a gente mergulha dentro do nosso comportamento, mais a gente se questiona: vale a pena eu ter essa postura? Então, a doutrina espírita ela ainda vem como esse bálsamo para nos explicar que o universo ele está todo o tempo trabalhando na lei do retorno, na lei da ação e reação. Então, quanto mais doçura, quanto mais amor, quanto mais compreensão, mais essas energias vão voltar para mim. Quanto mais eu amar, mais eu serei amado. Quanto mais eu perdoar, mais o universo se encarrega de me cobrir de perdão. Quanto mais doce eu for com as pessoas, mais eu vou experimentar dessa doçura. Mas não fazer apenas na perspectiva da volta. Fazer porque realmente a gente já se sente bem. Fazer porque realmente a gente já olha para aquele irmão que está tendo esses momentos de agressividade com a gente e encara: poxa, ele não está bem. Pessoas feridas ferem, pessoas amadas amam. Então que a gente possa aprender com essa mensagem do Cristo de amor, de doçura, de afabilidade. Ninguém nasce assim. A gente se faz assim à medida que a gente se propõe a ser diferente. Então que a gente possa todos os dias de nossa vida levantar nesse propósito de sermos pessoas mais doces, mais afáveis, mais compreensivas, que a gente abrace mais as pessoas do que julgue, que a gente console mais as pessoas do que jogue verdades, muitas das vezes que são apenas as nossas verdades, e que a gente, acima de tudo, possa compreender que estamos todos mergulhados num planeta para aprendermos a amar. O principal objetivo de nossas vidas é aprendermos a amar a nós mesmos e aos outros. Então, que a gente possa colocar em prática todo esse desenvolvimento da nossa afabilidade, da nossa doçura. A potencialidade está dentro de cada um de nós, e cada um de nós vai saber o tempo exato de começar essa mudança de postura. E o tempo exato é o hoje, é o agora. Que assim seja e assim será.